Boa noite, pessoal. Vou fixar aqui nos comentários nosso assunto de hoje. A gente vai falar de moda sustentável e consumo consciente. Prontinho, assunto fixado. Vamos lá. Boa noite. Pessoal, deixa eu me apresentar para vocês então. Vocês não devem estar entendendo nada. Eu invadi o Instagram da Modane. Meu nome é Maíra, sou consultora de imagem e estilo. Sou engenheira ambiental. Sou especializada também em visagismo, morfopsicologia. Eu invadi o Instagram da Modane hoje para falar para vocês sobre moda sustentável e consumo consciente durante a pandemia. Eu trouxe esse assunto várias vezes ao longo da semana passada, que foi a semana do Fashion Revolution. Quem acompanha o assunto deve saber que semana passada foram assuntos muito válidos que todo mundo que está envolvido nessa área de moda, de consumo consciente, de consultoria de imagem e estilo, trouxe pra gente discutir, né? Tem inclusive uma hashtag aí muito conhecida que é Quem Fez as Minhas Roupas. Então foram trocas muito válidas. Eu venho trabalhando aí nesse assunto nos últimos 2 anos, para ser mais específica, e ainda assim aprendi muito. Acho que nós todos temos a aprender durante esse período que a gente está passando. Acho que todo mundo está revendo a sua maneira de consumir, né? A gente deve estar questionando constantemente se a gente precisa de alguma coisa. Eu acho que nesse momento tão delicado que a gente está passando, em especial, a gente está assim repensando não só a nossa maneira de consumir, mas se tudo que a gente tem faz sentido. Então, junto com a Modane hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre esse assunto. Queria muito agradecer o convite da Modane, estou super feliz de estar aqui. E estou super feliz também da Modane, que é uma marca que tem grande visibilidade, está aberta a trazer esse assunto, né? Eu acho que quanto mais a gente trouxer esse assunto, quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão ter informação, vão saber onde procurar informação e vão estar habituadas a esse assunto, vão estar mais por dentro. Então é muito importante mesmo esse posicionamento da Modane, de me dar esse espaço hoje e de abrir essa conversa entre a gente para a gente falar sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade. É um assunto super atual e que eu acho que chegou para ficar mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente vai trazer, independente de passar a pandemia, cada vez mais a gente vai trazer essa discussão, porque realmente é uma discussão muito importante. Eu queria combinar com vocês aqui para vocês deixarem as perguntas. Tem um negocinho de pergunta aqui, a interrogação, vocês podem deixar pra gente ir falando no final e podem ir mandando nos comentários também, que a gente vai respondendo aqui ao longo da live, tá? Eu fiz aqui alguns tópicos para falar para vocês, um passo a passo sobre consumo consciente. Eu gosto muito de falar desse assunto e eu acho que fica mais didático, acho que fica mais dinâmico a gente fazer dessa forma. Eu acho que é também importante a gente esclarecer antes um pouquinho o que é moda consciente, né? Por mais que seja um assunto aí que está sendo muito discutido, talvez não seja tão familiar para todo mundo. Então eu acho que é legal a gente pontuar algumas coisas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Acho que vai ter muito comentário, gente. Vamos combinar o seguinte: quem tiver dúvida, coloca na interrogação aqui pra gente, porque eu acho que vai ficar mais fácil de depois não deixar nada pra trás, tá? E aí outra coisa que eu aprendi esses dias aí, esses tempos de live, que tá todo mundo acostumando a fazer live, aprendi que se vocês colocarem um coraçãozinho aqui, a gente vai aparecer aí no início das bolinhas ali dos stories de todo mundo, a nossa live vai ficar mais relevante. Então todo mundo que estiver assistindo manda um coraçãozinho aí pra gente. Vamos lá então. Gente, então, por onde se passa, como é que a gente pode entender um pouco mais sobre moda sustentável? Só para ilustrar aqui esse assunto, só para vocês se situarem em quais são as coisas importantes da gente pensar quando a gente fala de moda sustentável. Sustentabilidade tem os seus pilares, né? Obviamente, eu acho que acima de todos, essa é uma opinião minha e
e familiar aí para todo mundo que está na área. A gente tem que ter um conceito ético acima de tudo, mas a gente tem 3 pilares conceituais que são base para um modelo mais sustentável. Vão ter empreendimentos que vão para um lado maior de ambiental, por exemplo, de uma sustentabilidade ambiental maior, e outros para um social, tá? Mas a gente tem basicamente que preocupar com o social, com o ambiental e com o econômico. Então, o que isso significa? Eu preciso que a empresa se sustente economicamente, é óbvio. A gente precisa se preocupar com as pessoas que trabalham na empresa, com as pessoas que trabalham nessa cadeia, ou seja, todos os serviços que eu terceirizo, todo mundo que está envolvido naquela empresa tem que ter condições de trabalho, né? E o ambiental, a gente tem que estar preocupado em gerar o mínimo de impacto possível, tá? Uma das coisas que a gente conversou aí na semana passada, na semana do Fashion Revolution, é que não é possível que a gente consiga aí um sistema de produção 100% sustentável, mas a gente tem que ao máximo tentar atender as exigências aí de gerar o mínimo de impacto para o nosso mundo. Então, basicamente, a gente tem que preocupar com esses 3 pilares quando a gente fala de sustentabilidade: o econômico, o ambiental e o social. Tá? Gente, quem entrou agora então, a gente tá falando de moda sustentável e consumo consciente em tempos de pandemia. Já tem uns minutinhos de live, vou começar agora a passar as dicas, e quem quiser mandar perguntas relacionadas a esse tema que a gente tá falando hoje, coloca aqui na interrogação, que no final da live a gente vai esclarecer, tá? A gente já tem uns minutinhos, então vou começar a passar aqui o que eu chamo de caminho das pedras mesmo, para vocês começarem a ter um comportamento mais sustentável. Quando eu trouxe esse assunto na semana passada com outros parceiros também, muita gente me questionou e me perguntou quais são as coisas que ela teria que preocupar, que elas teriam que preocupar para ter um comportamento mais sustentável. Então eu acho que fazer aí em alguns tópicos fica bem didático. Tá? Tem muita gente, eu vejo que tem muita gente conversando sobre o assunto, conversando com pessoas da minha área que querem sim ser mais sustentável, querem sim consumir de maneira mais sustentável, mas às vezes não sabem por onde começar. Então aqui, como consultora de imagem e estilo e tendo essa experiência trabalhando com clientes, eu criei uns passos aí, alguns tópicos que eu tenho certeza que vão ajudar vocês a começar nesse caminho. Primeira coisa que eu acho, gente, que é muito importante vocês pensarem é que a compra começa no armário de vocês, né? Então, quando eu falo isso, muita gente assusta, mas a gente tem que comprar no nosso armário. Eu desafio todo mundo a pensar isso, não tem pelo menos uma peça no armário que está parada, que está sem usar, né? Até eu que faço sempre esse exercício de montagem de looks, que exercito esse raciocínio de criatividade para deixar o meu armário mais versátil, muitas vezes eu me deparo com alguma peça que tá ali parada. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, começando aí no primeiro item dos tópicos, é pensar em fazer compras no nosso armário. Quando eu falo isso, é você pegar uma peça e exercitar o máximo de combinações possíveis. Gente, é importante vocês saberem que não tem como a gente mudar hábitos, tornar os nossos hábitos mais sustentáveis, mais conscientes, é uma mudança de hábito, né? A gente não tá ainda habituado a ter consciência em todas as fases de consumo que a gente tem. Então precisa sim exercitar. Muita gente fala, mas eu não vou montar look com o meu armário todo. Muita gente contrata consultores de imagem, de estilo para fazer esse trabalho, mas eu acho que vocês estão extremamente aptos a começar a exercitar isso. Se uma peça está no seu armário, é por uma razão. Você escolheu ela por uma razão. Então é muito importante que você pense em selecionar essas peças como se você estivesse fazendo um raciocínio de compra, estivesse tirando ela da loja, para que você possa montar looks e pensar se ela ainda faz sentido. Pode ser que você chegue à conclusão que ela não faz mais sentido, mas você tem que dar uma chance maior para ela. Eu sempre falo que uma peça que já foi comprada, que já está aí no mundo, ela tem que ser aproveitada ao máximo. Se ela está no nosso armário, a gente tem que tentar dar um valor maior para ela. Se você chegar à conclusão que você quer manter aquela peça, é muito importante que ela seja usada, né? Inclusive, só um parêntese do nosso assunto, estava falando ontem para o pessoal da UNA sobre imagem profissional, e a gente fazendo esse exercício de perceber o que a gente tem e de perceber o porquê a gente escolheu aquela peça. Será que ela ainda faz sentido? Será que ela tem alguma função para eu comunicar profissionalmente ou pessoalmente o que eu ainda quero?
né? Se ela não tem, se ela não faz mais sentido para minha identidade visual, se ela não faz mais sentido para os objetivos, se ela não é mais confortável, se ela tá furada, se ela não tem mais nenhuma função para mim, realmente a gente tem que dar um destino. Mas se ela tem, vamos fazer valer, vamos cuidar bem dela e vamos usar ao máximo. A gente não precisa ficar guardando as peças aí só para ocasiões especiais, vamos colocá-las para jogo, porque principalmente nesse momento que a gente está passando, a gente sabe que a gente pode passar por dificuldades aí, a gente vai cada vez mais valorizar a presença, valorizar os compromissos, valorizar os encontros, valorizar o nosso trabalho presencial. Então a gente tem mais que mostrar que a gente valorizou e colocar para jogo as peças que a gente tem. Então a primeira dica, retomando, compre no seu armário. A compra começa lá, tá? E aí se você for partir para uma compra, olha, eu já fiz uma revisão aqui do meu armário, eu sei que eu preciso comprar alguma coisa. E Gabi, eu sei que eu tenho que comprar alguma coisa, então aí eu vou avaliar vários outros pontos, tá? Vários outros pontos antes de efetivamente chegar numa loja e passar o meu cartão, porque eu sei que agora a gente vai construir juntos aqui um raciocínio do que faz mais sentido entrar no meu armário, tá? Então, ó, quem tá me acompanhando, primeiro ponto a compra começa no nosso armário. Vamos dar valor ao que a gente tem, ao que um dia a gente já valorizou, investiu e colocou para dentro da nossa vida, tá? Segundo ponto, tô com a minha colinha aqui para não deixar de falar nada para vocês. Dê preferências para peças de segunda mão. Acabei de falar para vocês que eu acho muito importante pensar e dar um valor maior para peças que já estão aí no mundo, né? Não é à toa que elas foram produzidas, foram compradas por alguém. Elas têm uma história, elas vão estar no brechó, elas vão estar na casa das pessoas, elas vão estar num bazar, elas vão estar em brechó online. Hoje é uma coisa muito comum, tá cheio de brechó online por aí. Então, dê preferências para peças de segunda mão. Tem muita gente que tem preconceito com esse tipo de peça. Semana passada, voltando nesse assunto aí de consumo consciente da semana do Fashion Revolution, eu fiz uma live com o meu Seu Brechó, que é um brechó super legal em BH, e tem vários brechós legais, e a gente estava conversando disso. Muitas pessoas ainda têm resistência de usar peças de segunda mão, e eu queria encorajar vocês a experimentar isso, né? Tem como vocês alugarem peças também, trocar com amigos. Eu acredito muito que a energia que a gente coloca na peça é a energia de quando ela vem para o nosso armário, é a nossa energia, não tem energia guardada. Eu acho que a gente tem que acreditar que ela tá ali por uma razão e que ela vai nos servir, que ela vai nos levar aí para mais perto dos nossos objetivos, seja estéticos, de uma combinação específica, seja um objetivo de comunicação também que eu tenho aí na minha vida, principalmente profissional, que é onde a gente tem mais objetivos de comunicação, né? Objetivos mais definidos, digamos assim. Então vamos dar valor às peças que já estão aí, gente. Brechó, tem brechós específicos, tem brechó só vintage, para quem gosta de um estilo vintage. Tem brechó que tem todo tipo de peça, tem brechó online, como eu já falei, tem muito bazar beneficente, quem tem vontade também de ajudar outras pessoas, tem bazar de igreja, tem bazar que lojas organizam com peças antigas. Então é muito importante que quando a gente for decidir que a gente precisa de uma peça, que a gente dê a chance de comprar peças de segunda mão. Obviamente tem peça que não tem, lingerie, por exemplo, você não vai comprar de segunda mão, mas existem hoje em dia existe quase nenhuma restrição hoje pra gente comprar peça de segunda mão. A gente acha de tudo. Se vocês entrarem principalmente no Enjoei, que eu acredito que seja o maior que a gente tem hoje no país, tem o Troque. Vou lembrando aqui de outros nomes para falar para vocês. Quem souber também vai escrevendo pra gente nos comentários. Mas tem muito brechó com um alcance muito grande que nos dá possibilidades infinitas de encontrar peças. E eu sou uma grande incentivadora de comprar peça de segunda mão. Eu fiz um post na semana passada, e nessa questão toda desse contexto do Fashion Revolution, se vocês forem procurar depois esse assunto, vocês vão achar muito conteúdo legal, mostrando uma jaqueta que eu tenho, que eu comprei num bazar beneficente, que hoje pra mim é uma das minhas peças preferidas. Por quê? Porque ela tem história, ela foi criada por uma pessoa na monografia e do final do curso de moda, ela é uma peça única. Então pensa bem, eu vou sair com essa jaqueta na rua, só eu vou ter, né? Eu falo, não é problema você encontrar com uma pessoa com a roupa igual a sua, mas vamos falar, não é legal a gente ter uma peça única, uma peça exclusiva, uma peça cheia de história no nosso armário, né? É muito especial a gente ter peças com história. Eu acho isso assim
muito especial. E eu acho outra coisa, a gente vai criando um estilo muito bem definido com isso. Quando a gente tem uma vitrine muito preparada na loja, fica mais fácil de comprar, né? A gente tem a vendedora também que vai nos instruir, vai instruir aí você a fazer uma combinação específica. Eu já cansei de atender clientes que compram a roupa da vitrine porque elas não querem pensar numa combinação específica ou vão ser aí influenciadas por uma vendedora. Quando você tem que garimpar, quando você tem que buscar uma peça num brechó online, num brechó presencial, num bazar, você vai ter que ter um senso crítico de entender se aquilo tem a ver com seu estilo. Então é muito importante esse processo também de garimpar, porque aquilo vai deixando o seu estilo muito mais definido, muito mais forte, você vai tendo esse autoconhecimento, tendo essa definição. E, gente, isso é muito especial. Quando a gente tem um estilo muito definido, mais definido, a gente tem uma personalidade muito mais autêntica. E isso é percebido pelas pessoas que convivem com a gente. Vocês podem ter certeza que quando a gente coloca o nosso toque de personalidade no nosso estilo, a gente tem uma percepção diferente de quem está nos vendo, mesmo que aquilo seja inconsciente. Né? Quando a gente está igual a todo mundo, a gente não tem essa diferenciação. A gente vai ter que criar a nossa diferenciação pelo comportamento, por alguma coisa específica do trabalho. Mas quando a gente também tem, além da gente ter do comportamento, das nossas capacitações, quando a gente também tem uma diferenciação de estilo, a gente tem uma percepção muito maior, a gente causa um reconhecimento muito maior. E quando eu falo isso, é importante lembrar que você não precisa ter um estilo super criativo, super autêntico e super fashionista. Você pode ser uma pessoa básica, mas ter, por exemplo, um corte de cabelo diferente, que vai te dar um estilo maior, e aí você vai colocar um acessório específico que você encontrou aí no brechó, ou então eu vou usar acessórios, brincos e colares específicos, ou eu sou super básica, mas eu uso uma modelagem diferente, eu só uso cor básica, mas eu uso modelagens com cortes diferentes que eu encontro num brechó específico que tem uma curadoria vintage. Então, esse processo de garimpar, esse processo de escolher peças que são de segunda mão, vão deixando o nosso estilo muito mais definido. Isso realmente é muito especial para a nossa personalidade, para sermos percebidos de uma maneira mais autêntica, para a gente ter um posicionamento mais definido e diferenciado, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Vai mandando a pergunta aqui na bolinha. Já tem pergunta aqui, gente. Tem 2 perguntas, mas eu vou deixando pro final, tá? Eu consigo acessar elas aqui no final. Vamos lá. Terceiro ponto, então, seguindo o nosso passo a passo, ó. Fazendo aí uma retrospectiva para quem entrou agora. A gente tá falando de moda sustentável, consumo consciente. E eu tô dando aqui um caminho das pedras para a gente ter um comportamento e rever aí os nossos hábitos de consumo. Então, eu falei primeiro que a compra começa no nosso armário. Segundo ponto, dê preferências para peças de segunda mão. E agora, terceiro item, incentive lojas locais e conheça o seu processo. Né? É muito importante a gente ter essa percepção. Eu confesso que, por experiência própria, esse foi o último ponto que eu me antenei. E é natural, porque eu venho aí de uma área ambiental, né? Trabalhei muitos anos na área ambiental, então a primeira percepção que eu tive que eu precisava de mudar, a primeira responsabilidade que eu peguei para mim foi a responsabilidade ambiental. Então eu comecei a perceber isso no meu comportamento, em coisas, em hábitos do dia a dia, como separar o lixo reciclável e não, como fazer uma compostagem em casa, como não usar sacolas plásticas, coisas básicas que todos nós já sabemos, mas também de perceber isso nas marcas que eu consumia. Então isso para mim foi mais óbvio no início, porque era um assunto natural para mim. Né? Eu comecei a perceber toda essa movimentação social da questão da sustentabilidade também, da gente se importar com a cadeia produtiva, da gente se importar com as pessoas que trabalham na empresa e, por fim, e aí sendo conscientizada e influenciada por colegas da área, por discussões que eu acompanho do assunto, eu percebi da importância da gente incentivar pequenos produtores e produtores locais. Eu acho que principalmente o brasileiro, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, a gente acha que tudo que vem de fora é mais legal, né? Mas nós temos aí uma independência no mundo da moda muito grande. Nós temos grandes produtores aqui, a gente tem um sistema quase que fechado
várias marcas conseguem ter esse sistema fechado aqui interno, e quando a gente tem essa percepção, quando a gente começa a olhar para marcas locais e consegue enxergar a cadeia produtiva dela toda, a gente valoriza isso muito mais. Então, o primeiro ponto desse terceiro item é que a gente consegue mapear mais essa cadeia produtiva, ou seja, eu consigo acompanhar de onde vem o insumo dessa empresa, de onde vem o material que ela usa, quais são as pessoas que trabalham, porque obviamente é uma cadeia menor, né? A maior parte das empresas locais são empresas menores, né? E aí a gente tem que instigar a buscar essa transparência. Uma outra razão para a gente consumir de produtores e empresas locais e que estão sediadas aí na nossa cidade é incentivar o mercado da nossa cidade. Isso é positivo para todos nós. Isso é positivo para todas as pessoas que estão ali. A gente está movimentando o mercado, a gente está trazendo mais produtos, mais insumos, mais profissionais, a gente está aquecendo todo o mercado da cidade que a gente está. Então, é muito positivo a gente fazer isso. Não estou falando para deixar de consumir de empresas maiores ou de empresas que estão fora, tá, gente? Tudo é um equilíbrio, tudo é uma mudança de hábito, e isso é feito com calma, cada um respeitando aí a sua realidade, as suas condições. Então, é só pra gente mudar esse olhar. Tem grandes empresas que eu gosto, que são grandes, que são maiores, que são produções nacionais ou até de outros países, e que eu vou de maneira pontual e aí de acordo com as minhas necessidades eu vou adquirindo algum produto que eu goste. Eu não tenho que parar de fazer isso, mas quando eu tenho essa consciência de que eu já sei que eu estou comprando aquilo por uma razão, já que sei que aquilo é necessário para o meu armário, e eu já sei que aquilo vai ser pontual, isso fica muito mais suave, a gente consegue equilibrar muito mais o mercado. E aí quando eu abro também o olhar para as lojas locais, para as marcas locais, para as empresas que estão sediadas na minha cidade, muitas vezes eu posso encontrar ali algo que eu estava procurando fora, e aquilo fica até mais fácil para mim, inclusive em termos de logística, em termos de rapidez de conseguir ter aquele produto em mãos, isso fica muito melhor. Então eu mudei esse hábito ao longo do último ano, eu confesso que foi a última coisa mesmo que eu comecei a mudar, e eu acho que é muito positivo a gente ter contato com a empresa, a gente ter contato com quem está fazendo, com quem está vendendo, a gente conversar, a gente entender todo esse processo, realmente é muito positivo, e a gente está incentivando essas menores empresas, tudo fica muito mais equilibrado. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já vou... Tem mais uma pergunta. Acho que eu já vou responder uma pergunta, gente, para equilibrar. Senão, ó, se deixar, eu vou só falando aqui para vocês. Maíra, meu armário é cheio de roupas, eu compro, uso algumas vezes, e quando deixa de ser novidade, eu compro outra. Eu não consigo ver o resto aqui da fala. Eu entendo essa ânsia por comprar, assim, eu já fui uma pessoa muito consumista, tá, gente? Então eu tô falando aqui com propriedade, como uma pessoa que realmente mudou de hábitos. Eu acho que muitas vezes a gente compra por querer estar na moda, a gente compra por uma ânsia para alimentar algum sentimento que a gente tá tendo, e eu acho que essa é uma mudança aos poucos. Todo mundo tá sujeito a querer fazer uma compra por algum motivo emocional, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ânsia de comprar só por um momento ali de emoção, de ver uma peça, de achar bonito, ou por querer uma novidade, como o Bruno falou. Então eu vou dar algumas dicas. A primeira, quando você se depara com uma peça que você gosta muito, então a gente vai fazer um raciocínio juntos aqui. Primeira coisa, eu preciso dessa peça? Muitas vezes a palavra vai ser não, vou chegar lá. Não necessariamente você ainda não tem que comprar. Mas a primeira pergunta que você vai se fazer é isso: eu preciso dessa peça? No fundo eu preciso? 90% das vezes a gente vai responder que não, né? A gente consegue viver sem muita coisa. Mas aí você quer muito, você gostou muito, então meu conselho vamos embora pra casa, tira uma peça, uma foto, experimenta aquela peça, tira uma foto no provador e fica com aquela foto para pensar naquela peça ao longo do dia, do próximo dia, enfim. Primeira coisa que você vai ter de resultado. Quando você se olha na foto, você tem uma percepção totalmente diferente de quando você se olha no espelho. Então essa é a primeira coisa que às vezes vai desbancar a compra ali. Faço muito esse exercício com os meus clientes. Então tirei uma foto, olhei, às vezes até na hora ali na foto eu já não gostei, já não vou querer levar. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa,
muitas vezes quando passa aquela emoção do momento, aquela euforia de ver uma peça que a gente gostou muito, a gente vai ver que realmente foi uma questão mais emocional ali do momento do que realmente preciso e vou usar muito. Se ainda assim, gente, sei que eu não preciso, mas eu quero levar meia peça, eu sei que eu quero muito, eu não consegui esquecer, eu sonhei com aquela peça. Você vai combinar ela no seu armário? Ela faz sentido para você? Então eu costumo dar um exemplo quando eu dou essa palestra de imagem profissional, que eu estava comentando com vocês. Eu falo muito, eu coloco um slide de um pedreiro com um salto rosa. Essa é uma foto real de um protesto que ele fez num país. Agora eu me esqueci qual que foi o país. Protestando a favor das mulheres de uma empresa que tinham a exigência de trabalhar de salto. E aí eu coloco essa provocação na palestra para dizer o seguinte: se eu estou trabalhando na obra, como eu, Maíra, por exemplo, já trabalhei na época de engenheira ambiental, e quero usar um salto, como é que eu vou fazer? Eu não posso usar. Então eu sei que isso vai estar no máximo aí à minha disposição para o final de semana. Vocês concordam? Aquilo não faz parte da minha vida profissional, aquilo não faz sentido para minha rotina, aquilo não faz sentido para a dinâmica profissional que eu tenho. Então é uma das coisas que a gente tem que pensar. Aquela peça faz sentido para o meu armário? Eu vou usá-la uma vez numa festa e nunca mais vou usar? Ou não, eu vou combinar com várias coisas que eu tenho. Então tudo bem. Às vezes eu não preciso necessariamente daquela peça, mas eu gostei dela muito e ela vai combinar com muita coisa que eu tenho. Tudo bem, consumo consciente não é parar de consumir, tá? Mas é fazer esse raciocínio, é mudar o hábito de fazer compras de uma maneira só emocional, tá? Eu percebi que eu uso muito branco, preto e amarelo. Vou separar para doar as que não uso. Gosto muito de combinar camisa amarela com meu mondaine preto. Eu adoro a combinação amarelo e preto. Fica maravilhosa essa combinação. Eu uso muito também. Coincidentemente é uma cor que eu uso. Quem for no meu Instagram lá vai ver. Eu fiz inclusive a peça que eu escolhi. Olha que coincidência, Bruna. A peça que eu escolhi para provocar aí a marca na semana do Fashion Revolution foi uma jaqueta amarela. Que eu quis usar aí essa hashtag quem fez as minhas roupas e postei uma foto com a minha jaqueta amarela. E se eu não me engano eu tava com uma blusa preta. Eu gosto muito dessa combinação. Tem mais perguntas aqui, gente. Eu vou fazer nesse bate-bola então. E aí eu vou falar o próximo passo aqui e vou responder numa. Falo o próximo passo, vou responder numa. Acho que vai funcionar bem. Então, ó, vamos recapitular aqui. Primeiro passo, a compra começa no meu armário. Segundo passo, dê preferência para peças de segunda mão. Terceiro, incentive lojas locais e conheça o seu processo, ok? Vamos para o quarto ponto. Pense se a peça realmente faz sentido para o seu armário. Já falei respondendo o Bruno, né? Então, assim, faça esse raciocínio de combinações. Muita consultora de imagem gosta de fazer a matemática do 3:1, do 5:1, mas eu gosto de tentar provocar até uma margem maior, tá? Obviamente, se você gostou muito da peça, como eu estava dando esse exemplo agora, e enfim, sabe que ela vai combinar aí com 3 peças do seu armário, tudo bem. Mas vamos tentar estimular um número de combinações maiores. Quando eu faço a montagem de looks com as clientes, eu tento sempre fazer no mínimo 10 looks com cada peça. E não é exagero, gente. Pode ter certeza que não é exagero, é muito possível. Eu acho que a gente vai entrar numa fase aí da nossa vida e as novas gerações já estão vindo com esse raciocínio que a gente não precisa de muito para viver. Realmente, a gente tem muito jovem aí, né, vivendo de maneira viajando, esqueci agora a palavra, nômade, né, nômade digital, enfim, minha vida tá numa mochila, tem várias hashtags, tem várias tendências surgindo aí com essa nova geração e eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que a gente vai entender cada vez mais que a gente não precisa de tanto bem material, que a gente não precisa de tantas peças para viver. Então, quando a gente combina o máximo que a gente tem, a gente precisa e sente a necessidade de comprar menos peças. Então, eu acho muito legal quando eu falo aí de perceber se essa peça faz sentido para o seu armário, é já imaginar essas combinações. Então, se for possível, faça esse exercício que eu falei, tire uma foto, vá para casa e imagine já as combinações que você vai fazer com aquela peça. Se você percebeu que não tem muita possibilidade, desapega, porque realmente não faz sentido, né? Eu acho que armário lotado tá fora de moda, gente. Eu acho que ninguém mais quer
falar que tem armário cheio e acha que isso vai ser legal e acha que vai ser um diferencial. Acho que o diferencial agora é a gente ter um armário versátil, a gente ter um armário cápsula, é a gente usar tudo que a gente tem, é a gente entender o que faz sentido para a nossa vida. Então é muito, muito importante mesmo a gente passar por esse item, que é perceber mesmo se a peça faz sentido para o meu armário, tá? E aí só um parêntese para não me estender muito nesse item, mas eu acho importante só voltar nessa questão de entender o seu estilo pessoal. Mesmo que você seja uma pessoa que nunca tenha passado por uma consultoria ou que nunca tenha pensado nisso, e não necessariamente você precisa passar por uma consultoria para ter esse autoconhecimento, mas mesmo assim é muito importante você ter esse entendimento de estilo. A gente não tem noção do poder que a nossa identidade visual tem para a nossa comunicação. Né? A gente está falando aqui através de uma empresa, com a Mondaine, que é uma empresa que se comunica muito bem, e eu tenho certeza que o público dela, com quem eu estou falando hoje, vai entender a minha linguagem. É muito importante a gente se posicionar de uma maneira específica, a gente direcionar a nossa fala. E quando a gente é pessoa física também, a gente não tem que ter esse raciocínio só quando nós somos uma empresa. Todos nós somos uma marca, todos nós temos um posicionamento. Então, mesmo que a gente trabalhe para uma empresa, mesmo que nós sejamos empreendedores, nós sempre vamos ter um posicionamento, que seja na vida pessoal ou na profissional. Então, ter um estilo definido, de novo, mesmo não sendo uma pessoa fashionista mais básica, mas dando ali o nosso toque de personalidade, é muito positivo para o nosso posicionamento, para a maneira como nós somos percebidos, inclusive para a nossa segurança na hora de enfrentar aí as situações, principalmente profissionais do dia a dia. Deixa eu ver aqui uma próxima pergunta para a gente ir revezando então. Você acha que o minimalismo contribui para o consumo consciente? Eu acho que o minimalismo e o consumo consciente andam juntos, né? Eles não são o mesmo conceito, mas eles andam juntos. O minimalismo é um movimento, que é o que eu estava falando, das pessoas terem menos, viverem com menos. Na verdade, é um estilo de vida, né? Fica até a minha indicação aqui, assistir aquele documentário The Minimalist que tem no Netflix, que são dois homens que se perceberam ali numa situação de velocidade profissional, de mundo capitalista, de estresse, de trabalho, de querer ter muita coisa, de anseio de viver esse mundo capitalista, e aí eles perceberam que eles estavam indo contra o que eles acreditavam. E eles se desafiaram a começar esse movimento minimalista, que foi algo aí que cresceu e virou um estilo de vida para muita gente. Então eu acho sim que contribui, porque a partir do momento que eu tenho a consciência minimalista de que eu posso viver com menos, em todos os sentidos possíveis, né, de decoração, de ter menos bens, de ter menos coisas, eu consigo ter um raciocínio também de que eu preciso consumir de uma maneira que não necessariamente é escolher uma marca sustentável, por exemplo, mas é só ter a consciência de perceber se eu preciso mesmo de um produto específico. Então, sim, eu acho que são dois movimentos que estão de mão dada aí. Tem várias perguntas, eu vou responder mais uma aqui. Eu assisti, é fantástico mesmo, Eva. Eu adorei o documentário. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Maíra, sou a louca das promoções. Como faço para resistir às tentações? O que eu penso sobre promoção? Existem duas linhas de raciocínio. Quem não quer comprar alguma peça em promoção, né? Eu adoraria comprar uma peça que eu já tô querendo, já tá na minha listinha de compras e pagar menos por ela. Mas tem que ter muito cuidado com isso. Ser a louca das promoções não é positivo, porque com certeza você vai comprar alguma peça que não vai fazer sentido, que não estava na sua lista, por impulso ou só pelo preço. Eu não posso perder essa peça, essa calça tá R$30, como que eu não vou levar ela? Não vai levar, porque no seu armário ela vai ficar parada, ela vai ser mais uma, você vai ter uma parecida, então você vai colocar um visual, vai montar um look ali, as pessoas vão te ver com essa e com a outra e vão achar que é o mesmo look, de tão parecida que ela é com outra peça que você já tenha. Então, o que eu acho muito importante pensar é o seguinte: a gente tem que ter, eu faço esse exercício com todas as minhas clientes também, quando é o caso, né, de personal shopper ou dela ter que fazer alguma compra específica. Deixe uma lista de compras na notas do celular, em algum lugar que esteja ali à sua mão, no computador, em algum lugar que você tenha o hábito de anotar. Por quê?
porque aí eu não vou correr o risco de comprar alguma coisa que eu tenha parecido ou só por conta do preço. Na hora que eu vejo aquela listinha ali, eu lembro que eu quero ser uma pessoa que vai comprar de uma maneira mais consciente. Eu prometo pra vocês que é um caminho sem volta, e eu sou uma pessoa que era consumista, estou falando pra vocês que vocês vão cair menos na tentação depois de fazer todos esses exercícios, porque é realmente uma questão de hábito. Então, por exemplo, eu tô precisando comprar uma nova calça jeans preta, porque eu uso muito jeans preto, e a minha já tá num estado que eu não consigo reformar ela mais, por exemplo. Então vai estar lá na minha listinha. Se eu for em alguma loja específica, ou se eu procurar na internet, ou se eu for num brechó específico, por exemplo, eu sei que se eu ver, eu posso comprar tranquilamente, porque é uma peça que está faltando no meu armário, que eu uso muito, que vai ter muita utilidade para mim. Se eu for entrar numa loja que estiver em promoção, respondendo a sua pergunta, e me deparar com várias peças que não estão na minha lista, eu vou perceber logo que aquilo não faz sentido, tá? E te falo mais, é bom ter cuidado com essa compra por preço, tá, gente? É muito importante, acho que deve estar até aqui na minha lista. Tá na minha lista, eu vou adiantando. Compre por qualidade e durabilidade e não só por preço. Então tem gente aí que é caçadora de promoção, que quer garimpar na promoção. Aqui, ó, tem até uma pessoa falando, adoro garimpar boas peças na promoção. Boas peças, bem colocado, também adoro, mas tem que ter isso, tem que ter todo esse raciocínio por trás. Então eu tenho duas regatinhas de seda, que é um material super nobre que eu comprei, que é uma peça mais cara, né, que eu investi um pouco mais, que eu já tava namorando aí numa marca, e aí fiquei namorando aquelas peças, queria muito, já sabia que fazia muito sentido pra mim, é um material muito nobre, quando entrou na promoção eu comprei. Se elas não estivessem mais disponíveis na promoção, tudo bem, não são, meu armário não vai revolucionar com essas duas peças a menos. Então a gente tem que entender isso, da importância de cada peça e da importância de comprar com a consciência também de durabilidade, de entendimento se aquilo vai fazer sentido e não só porque está na promoção. Muito cuidado com as promoções. É muito positivo sim comprar peça com um valor menor se você já estiver precisando dela, mas não faz sentido comprar só por conta da promoção. Acho que o que mais lotou o meu armário até 2016, 2017 foi quando eu comecei a ter mais consciência, eu era bem consumista. Até o final de 2017 eu cheguei num armário super lotado, e o que mais lotou meu armário foram promoções. Eu achava era quase que um absurdo não comprar uma peça porque ela estava barata, né? Era um afronte. Eu preciso comprar essa peça, ela tá super barata. Então vamos mudar esse raciocínio, porque vocês vão entender que faz muito mais sentido e dá uma paz no coração ter um armário que faz sentido, que tudo funciona. Deixa eu ver aqui. Alguém mandou solicitação de compartilhar, deve ter sido sem querer. Mais uma pergunta antes de voltar para os tópicos aqui. Você falou de estilo. Sou bem eclético. Preciso definir um e ser fiel a ele? Ótima pergunta, Bruno. Ótima pergunta. Eu adoro falar de estilo e eu adoro falar também que não existe um estilo definido com nome para cada pessoa. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se vocês pesquisarem aí na internet estilos universais, qual é meu estilo, vocês vão ver vários nomes. Estilo esportivo, estilo clássico, estilo fashionista, né? Estilo romântico, estilo sexy. E aí vocês vão tentar se encaixar nesse estilo. E todos nós somos uma mistura. É muito difícil e a gente tem como uma opinião em comum aí no mundo da consultoria. É muito difícil uma pessoa ter um estilo só. A não ser que seja uma pessoa muito minimalista, com armário cápsula muito, muito minimalista, preto, branco, com poucos cortes. Ela vai ter ali um estilo mais definido, mas ainda é muito difícil, né? É um senso comum nosso ter uma mistura, tá? Então, Bruno, respondendo a sua pergunta, você não precisa ter um muito definido e ser fiel a ele, mas você precisa ter um conceito por trás. Então, vamos lá, vamos tentar dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa super extrovertida, eu sou uma pessoa que tende a ser informal e trabalhava numa área técnica mais formal. O que eu quero transmitir ali? Quais são os conceitos principais de comunicação que eu quero trazer? Gente, isso não é um assunto utópico, um assunto que só cabe a marcas.
Como eu falei aqui antes, todos nós somos marcas. Então vamos começar a fazer esse raciocínio pra gente. Isso é muito importante. Então, Bruno, começa a pensar o que eu quero comunicar, como eu quero ser percebido pelas pessoas da minha empresa. Eu, Maíra, quero ser percebida de tal e tal forma. E esteticamente eu acho bonito isso, isso e isso. E em termos de modelagem, eu acho que me veste bem no meu corpo isso e isso. Quando eu junto isso tudo, eu crio o meu estilo, que são algumas misturinhas, mas que é o meu estilo definido. E aí eu vou ter sempre uma margem ali que eu vou estar respeitando, digamos assim, que eu vou estar sempre circulando naqueles estilos, porque eu entendi que é aquilo que faz sentido. Mais uma vez, para a comunicação que eu quero, para o que eu quero comunicar para as pessoas que eu estou me relacionando, é a maneira como eu me sinto bonita, ou seja, é o que eu acho bonito esteticamente, é o que me veste bem, é o que eu sinto confortável no meu corpo. São as cores que eu gosto, você citou aí as cores amarelo e preto, são as cores que eu gosto. Então, quando eu junto tudo que me define e tudo que define a comunicação que eu preciso externalizar, eu consigo sim definir o meu estilo. E aí você vai perceber que não é como você falou aí, de colocar numa caixinha e ser fiel àquilo. Você vai ter ali as maneiras de abranger o seu estilo e dar uma interpretação diferente. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô falando igual o pobre na chuva. Deixa eu ver mais uma pergunta. Maíra, eu vi uma peça na loja e amei muito. Como faço? João, eu acho que eu respondi aqui a sua pergunta anteriormente. Essa live vai ficar salva aqui no perfil da Mondaine, então qualquer coisa vocês vão acompanhando comigo também e voltam no inicinho para escutar. Mas basicamente, se você amou muito, faz aquele exercício, tira uma foto, vê se na foto você vai também amar, porque quando a gente se vê na foto a gente tem um olhar diferente. Vai para casa, passa um dia, 2 dias aí pensando, vê se vai esquecer dela ou não, ver se tem combinações suficientes para aquela peça no seu armário, se tem a ver com a sua rotina, com a profissão que você exerce, ela vai ser super usada e aí sim eu acho que vale a pena comprar aquela peça. Então vamos lá, gente, já falei, vamos recapitular aqui de novo. Primeiro ponto, a compra começa no seu armário. Segundo ponto, dê preferência para peças de segunda mão. Terceiro, incentive lojas locais e conheça o seu processo. Quarto, pense se a peça realmente faz sentido para o seu armário, que é exatamente essa dúvida que eu comentei aqui de novo. Entender se aquilo vai valer a pena, vai ser muito usado. E a quinta, já comecei a adiantar também, compre peças de qualidade que vão ter uma durabilidade maior, tá? Então, entender, gente, um pouquinho ali sobre um material que vai ter uma durabilidade, sobre um material que vai durar mais no seu armário, é aprender a ler etiquetas, é aprender a ver se o acabamento daquela peça tá legal, né? Se aquela peça não vai sofrer algum tipo de dano, se ela não tem um tecido muito fininho que vai rasgar, ou se ela não tem um botão mal acabado que pode arrebentar. Então é perceber a durabilidade das peças, é conhecer também o histórico da marca, é ver se aquela peça tem qualidade, né? A Mondaine, por exemplo, está há anos no mercado, não é à toa. As pessoas provavelmente perceberam a durabilidade e continuaram consumindo ali um relógio, continuaram consumindo uma bolsa, todas as peças que a empresa produz. Então é pesquisar um pouco também sobre o histórico de vendas da empresa, sobre a satisfação do cliente, né? As empresas não se mantêm tanto tempo no mercado à toa. Então, várias coisas que eu observo na hora de comprar uma peça. Ver esse histórico, ver se a marca está há muito tempo no mercado, para eu entender que se ela está e se as pessoas estão satisfeitas é porque tem uma durabilidade legal, é entender sobre o material, é entender sobre o acabamento da peça, sobre o tecido, e muitas vezes isso tem um valor, isso tem um investimento. Como eu falei aqui mais cedo, não adianta a gente ficar comprando blusinha de R$30 se a gente provavelmente vai ter que comprar uma nova daqui a 2, 3 meses, né? Então é entender se aquela peça vai durar no nosso armário. Se a gente compra menos, gente, a gente está gerando menos resíduo. Se eu compro uma blusinha e a cada 3 meses eu tô jogando aquela antiga fora, tô colocando ela no mundo. Então isso não faz sentido, né? Eu tô aqui falando em nome da Mondaine, então esse tema nem cabe muito porque relógios, bolsas, enfim, os produtos da Mondaine realmente têm durabilidade, por si só são peças que já duram mais,
e são peças que ficam aí muito tempo nos acompanhando o nosso armário, mas tomem cuidado com principalmente peça de roupa, que é o que a gente mais descarta, digamos assim, né? Então pesquisem bem para ver se vai ter durabilidade, porque não faz sentido ficar comprando só por quantidade. Como eu falei, brinquei aqui, isso tá fora de moda, armário abarrotado tá fora de moda, tá? É mais importante hoje a gente ter um produto que vai nos acompanhar há muito tempo. Vamos ver, tem novas perguntas aqui. Sobre armário coletivo, na sua opinião, como se dará a aderência dele, sobre um armário coletivo, na sua opinião, como se dará a aderência dele na cultura de consumo do brasileiro? Ótima pergunta também. A gente teve, inclusive, uma experiência de armário compartilhado em BH, mas ainda é difícil, concordo com você, que ainda está engatinhando essa questão do armário coletivo para conscientizar as pessoas. O brasileiro é muito americanizado, né, nessa questão do consumo, mas eu acredito muito, está cada vez aumentando mais. São Paulo tá à nossa frente nesse sentido, lá tem muito armário coletivo funcionando bem. Então, como se dará a aderência? É falando, é mostrando o que a gente está usando, é mostrando que funciona, é mostrando que eu posso ter uma peça nova, que já está no mundo. Isso faz parte do tópico que eu falei aqui, ó. Vamos consumir peças de segunda mão, que é o aluguel, que é armário coletivo. Então, vamos consumir algo que já está aí. Quanto mais eu consumo, quanto mais eu mostro, quanto mais eu normalizo esse conceito, mas eu mostro para as pessoas que é possível, que é muito legal ter uma peça que eu posso passar aí uma semana, um mês com ela, ter uma novidade no meu armário e depois devolvê-la. Então eu acho que falando e mostrando. Eu estava conversando, mais uma vez citando o Fashion Revolution, estava conversando com uma pessoa que os representa em Belo Horizonte, que foi uma pessoa que eu fiz uma das lives na semana passada, e a gente estava falando o quanto o movimento cresceu aí nos últimos 3, 4 anos, principalmente no último ano. E eu acho que agora vai explodir depois da gente passar por essa pandemia, mais uma vez por a gente entender que a gente não precisa de tanta coisa. Então eu acho que a aderência vai se dar mesmo enquanto a gente estiver repensando isso, enquanto a gente estiver mostrando e vivenciando isso. Tudo vai ficando mais normalizado, é igual tendência. Começa-se a usar uma coisa que inicialmente a gente vê aquilo como muito fashion, como muito diferente. A partir do momento que vai todo mundo usando, e aquilo entra na massa, a gente vê que ou a gente também quer, ou que é normal, ou que é comum, e que é possível. Então eu acho que é usando e experimentando que a gente vai causar essa aderência maior. Sou super a favor. Doar a roupa usada ou ressignificar. Depende, Jussara. Eu faço os dois. Eu amo ressignificar. Eu sou uma viciada em costureira. Eu falo que depois, quando eu tiver tempo e paciência, eu vou fazer um curso de costura. Mas assim, eu brinco que minha segunda casa, agora na pandemia não, mas minha segunda casa costuma ser a da costureira. Eu vivo indo lá reformar alguma coisa, ressignificar. Hoje tem um processo de upcycling também que tá ficando conhecido. Então, quando eu gosto muito da peça, quando eu ainda vejo sentido pro meu armário, eu com certeza vou reformar. Eu sou daquelas que não desiste nunca, que reforma uma peça até o final. Pra te dar um exemplo, estou com um blazer que foi da minha avó, que deve ter aí uns 50 anos de uso, maravilhoso, vermelho, lá na costureira, porque ele começou a desmanchar onde o espaço ali, agora esqueci o nome de onde a gente coloca o botão, e aí eu falei, recostura, isso pra mim me ajuda, porque eu preciso de usar esse blazer mais alguns anos, porque ele cai bem, eu gosto dele, eu acho que ele tem história, eu acho ele diferente. Então eu tento ao máximo ressignificar. Quando eu não vejo mais sentido, eu vou doar. É importante a gente lembrar também de não doar peças que estejam já sem qualidade nenhuma de uso, né? A gente tem que se preocupar com a pessoa que a gente está doando também. Então você pode, por exemplo, já fiz aqui com camisa antiga. Eu adoro ficar com camisa antiga de malha em casa, com camisa antiga, capa de almofada pro cachorro. Então, enfim, tô dando um exemplo aleatório, mas tem várias possibilidades de a gente ressignificar as peças, tá, gente? Não precisa ser só ressignificar pra gente usar de novo. E sim, faço muita doação e faço venda também, né? Hoje em dia é muito difícil eu ter peças, adquirir peças que logo eu vou vender, porque eu tenho uma consciência muito maior, mas eu ainda tenho peças guardadas
da época do consumismo lá, peças que eu nunca usei com etiqueta, que eu ainda não consegui vender em bazar, em brechó, que estão comigo. Então, pode acontecer de você ter uma peça muito boa que não faz mais sentido para você, ou que você não usou, e você pode vender também essa peça. Deixa eu só acompanhar nosso tempo aqui, né, gente? Ótimas dicas, obrigado. Adoro a ideia do armário coletivo. Acho uma ótima opção para repensar o consumo fashion. Uma ótima opção mesmo. Eu costumo falar que o fast fashion fez o seu papel, né, também. Foi importante para que várias pessoas tivessem acesso aí à moda, acesso à tendência, acesso a essa informação de moda. Não é que foi sempre negativo, mas a gente começou a entender que precisa existir um equilíbrio de dar esse acesso a várias pessoas e também ter uma sustentabilidade, que são os pilares que eu comentei no início, de ter um equilíbrio aí econômico, social e ambiental. Então a gente tá quase na hora. Se me der corda, eu vou falando. Gente, espero que vocês estejam gostando das dicas. Vamos para a última agora, hein? E aí mandem perguntas e o que der tempo eu vou responder. Última dica, sexta dica. Cuide bem das suas peças. O que significa isso? A gente tem muito hábito, brasileiro tem muito hábito de usar uma vez a peça e lavar, né? Eu não sei se vocês se identificam com isso que eu tô falando. E essa talvez seja a dica mais polêmica. A primeira vez que eu falei isso no Instagram, tive alguns embates aí com algumas pessoas que eu falei, não lava a peça de primeiro, pessoal, mas como que não lava, tá suja? O que eu acho? Vamos lá. Vamos entender isso melhor. Não é que a gente não possa lavar as peças. Mas primeiro, toda lavagem vai danificar um pouquinho, envelhecer um pouco a sua peça. Então você vai poder diminuir um pouco a vida útil dela, você vai danificar ela de alguma forma, mesmo que você tenha cuidado. Então a primeira coisa, quando eu falo tentar lavar menos, por exemplo, eu usei uma blusa, não suei muito, mas também não quero repetir ela no dia seguinte. Vamos colocar ela num cabide, colocar ela no sol, fazer um sprayzinho aí de mistura, que eu já indiquei várias vezes, que é uma mistura de água com um pouquinho de álcool. Depois, se vocês quiserem, eu passo a proporção. E amaciante. Tem gente que usa vinagre também. Espirra um pouquinho, deixa ela no sol. Não precisa sempre lavar as peças. Então, vamos cuidar bem das nossas peças. Inicialmente, a primeira dica que eu dou é lavar menos, quando não tem necessidade. Calça jeans, por exemplo, né? A gente não tem necessidade de lavar a cada uso. Parte de baixo em geral, então vamos tentar lavar menos. Segundo, vamos aprender a ler etiqueta. Toda etiqueta vem também com uma instrução de lavagem, não é toda peça que pode ir na máquina, então a gente pode estar danificando ela também sem perceber, né? Então vamos ter esse cuidado de lavar a mão também em peças que exigirem esse cuidado. Se você não tem, não quer praticidade, não quer ter esse trabalho, então você vai começar a adquirir peças que possam ser lavadas à máquina. Outra coisa, todas essas peças que são aí de poliuretano, todos os pólis que são compostos aí de derivados do petróleo vão soltar microplásticos na água quando a gente lava. Então, quanto mais a gente está lavando, a gente está soltando microplásticos aí na água e no meio ambiente. Então, tem que ter essa percepção também de se eu vou adquirir muitas peças com esse material e quantas vezes eu vou lavá-las. Então, o cuidar bem é armazenar bem. Então, tem peças que tem que ser armazenadas de uma maneira específica. Um tricô, por exemplo, se você pendurar ele no cabide, ele vai deformar. Então, é ter um carinho mesmo com as peças que a gente tem. A gente adquiriu, a gente investiu, elas têm que durar no nosso armário. E quando a gente cuida bem delas, a gente está aumentando a durabilidade e, consequentemente, a gente tende a consumir menos. Gente, a gente tem 5 minutos, passou muito rápido. Quem te inspira? Tem tanta gente que me inspira. Vou tentar lembrar alguém aqui enquanto eu olho a próxima pergunta. Quais são as fontes de informação mais bacanas de moda e estilo? Eva, vai muito do seu estilo, né? Então, assim, eu sigo várias pessoas que eu me identifico com esse estilo, né? Tem algumas blogueiras, enfim, que eu me identifico, então eu vou segui-las. Tem algumas marcas e lojas que eu me identifico, então eu vou segui-las. Mas você pode seguir aí o Fashion Revolution, que eu indico sempre, que é um Instagram de moda, mas também de consciência, que indica, inclusive, várias modas que estão preocupadas com esse mercado. Você pode seguir marcas que tenham esse estilo parecido com o que você está procurando, que tenham uma linha de raciocínio ou que estejam ligadas ao mercado que você atua, por exemplo.
Quais são as fontes de moda masculina mais bacanas para seguir? Tem um consultor de imagem muito legal, o Alexandre Caleb. Ele é muito legal. Tem um canal no YouTube também muito legal. Ai, gente, agora eu não vou lembrar o nome. Tô me sentindo pressionadíssima com o tempo aqui para responder todas as perguntas. Eva, depois me manda mensagem lá no meu Instagram que eu vou tentar te dar mais referências, tá? Não consigo combinar as peças do meu armário. Vamos para a última pergunta aqui, então. Uso só de um jeito. E ponto. Como posso tentar multiplicar? Deixa eu tentar falar uma coisa para vocês muito importante, que é a busca por referências. Então entra no Pinterest, por exemplo, que é um aplicativo cheio de referências, e tenta buscar referências parecidas com aquela peça específica que você tenha. Cuidado para não criar desejos de compra nessas inspirações, isso é muito importante. Mas pesquisa, por exemplo, eu não sei como usar minha calça pantalona branca, tô dando um exemplo aleatório aqui para tentar te responder a tempo. Então eu vou lá no Pinterest e vou achar como usar, como combinar pantalona branca. E aí eu vou começar a imaginar e ver inspirações de looks que sejam também parecidos com peças que eu já tenho, então eu vou conseguir criar novas combinações. Acho que rapidinho eu consegui te responder. Adoro a ideia do armário coletivo, já respondi isso aqui. Acho que é isso, gente. Deixa eu dar os recados finais aqui que o Instagram vai derrubar a gente. Queria mais uma vez agradecer a Mondaine por esse espaço, por falar de um assunto que eu acho tão importante, que é moda consciente, que é consumo consciente, que é moda sustentável, principalmente no contexto que a gente está vivendo. Mais uma vez, parabenizar a Mondaine por abrir esse espaço. Não é toda marca que está disposta a abrir o seu espaço para falar de um assunto tão relevante como esse. Então, assim, super legal a iniciativa de vocês. Fiquei muito feliz e muito satisfeita com essa parceria. Continuo à disposição de vocês. Se eu não tiver solucionado todas as dúvidas, me procurem lá no Instagram. Quem puder, Gabi, você que tá assistindo, escreve meu Instagram aí pro pessoal. Mas eu tô marcada também nas redes da Mondaine, então quem quiser me procurar, vou estar à disposição de solucionar o máximo de dicas que eu puder. Eu acho que quanto mais a gente falar do assunto, como a gente estava falando do armário coletivo, quanto mais a gente falar do assunto e normalizar isso, mais a gente vai ter informação em mãos, mais a gente vai conseguir mudar os nossos hábitos. Então eu fico muito feliz de poder cooperar e incentivar vocês a mudar o hábito de uma maneira tão positiva como isso. Adorei a live, quero mais, vou te seguir para ficar sempre antenado. Gente, tô super à disposição, sigam mesmo, tô sempre colocando informações legais lá para vocês. E tentando mostrar como é importante esse olhar para o estilo, como não é futilidade, sim, empoderamento, personalidade, posicionamento. Então, estou à disposição de vocês. Mais uma vez, Mondaine, parabéns por trazer esse assunto tão relevante. Muito obrigada pelo espaço. Tá, gente? Boa noite. Vou ficar à disposição lá no meu Instagram. E, vou deixar a live salva aqui, hein, por 24 horas. Então, quem não conseguiu assistir tudo, volta aí para ver todos os passos que eu dei aqui para vocês. Beijão!